O PRODE-AVC faz um trabalho multidisciplinar e envolve profissionais de várias áreas, como saúde, informática e psicologia. Vamos conhecer agora algumas das terapias desenvolvidas no projeto. O PRODE-AVC é um programa que visa trabalhar com o acidente vascular cerebral em vários aspectos. A recuperação e a reabilitação de pacientes são alguns dos objetivos do projeto. Encaminhados por seus médicos ao programa de reabilitação do Hospital Onofre Lopes, os pacientes são submetidos a uma série de avaliações antes de serem selecionados. A gente avalia a função, a parte motora, o sono e a cognição. A cognição é o ato de conhecer, de perceber as coisas. E depois disso ele passa para um processo de reabilitação na fisioterapia, com atividade para melhorar o desempenho dele, da função motora, e na psicologia para melhorar as funções cognitivas, a atenção, a memória, a linguagem. A gente atende os pacientes na fase aguda. A gente tem outros projetos também para a fase crônica, subaguda. Mas a gente atende também o paciente na fase aguda, ou seja, é assim que ele tem um AVC, nos primeiros 15 dias, no primeiro mês. Então ele chega aqui encaminhado e aí ele começa esse acompanhamento que dura até 6 meses, no mínimo 6 meses, é o tempo de duração mínima. Depois ele continua sendo encaminhado até que receba alta. Considerado pelos pesquisadores o projeto Guarda-Chuva, o PRODE-AVC engloba uma série de projetos de pesquisa com o objetivo de avaliar e melhorar a recuperação motora e cognitiva dos pacientes. Junto no PRODE-AVC nós temos todo um trabalho com projetos de pesquisa, envolvendo alunos da graduação e da pós-graduação, para que esses alunos possam desenvolver projetos no avanço no conhecimento científico e tecnológico. Então nós temos laboratórios especializados para isso, para dar esse suporte a essas pesquisas, e estamos desenvolvendo trabalhos que envolvem essas novas terapias mesmo. Aluna de pós-graduação do mestrado em fisioterapia, Gabriela Lopes realiza um projeto que analisa o movimento dos pacientes através de um sofisticado sistema de câmeras. São 8 câmeras, a gente posiciona marcadores em pontos do corpo do paciente e pede para esse paciente fazer uma série de caminhadas na passarela. E o sistema de câmeras capta esses marcadores e através do software a gente consegue formar um modelo do paciente, um modelo tridimensional do paciente e assim fazer a avaliação. O projeto busca descobrir as vantagens da utilização do exercício em uma esteira com suporte, que minimiza o impacto da atividade física. A gente faz uma avaliação da caminhada dele, como é que está a mobilidade desse paciente. Posteriormente, esse paciente ele vai passar por um mês de treinamento em uma esteira que ela tem todo um sistema de segurança e ela tem um sistema de suporte de peso, que ele suspende uma porcentagem do peso do paciente e isso faz com que facilite o treino. Após um mês de treinamento, esse paciente ele é novamente avaliado. E espera-se que depois dessas sessões de treinamento, o paciente melhore a velocidade da caminhada, o comprimento da passada e a mobilidade durante a caminhada de modo geral. Outro aspecto da reabilitação, muitas vezes subestimado, é a recuperação da capacidade respiratória das pessoas que sofreram AVC. Esse projeto verifica o volume pulmonar dos pacientes. Então, o projeto desenvolvido aqui no laboratório pneumocardiovascular tem o objetivo de avaliar os pacientes que sofreram AVC no tocante à sua função respiratória. E nós avaliamos e treinamos esses pacientes para que o paciente cada vez mais ele possa melhorar sua função pulmonar. A gente muitas vezes negligencia o quadro da função respiratória mediante o que ele sofre no quadro motor e aqui a gente tenta que a reabilitação do paciente seja global. A recuperação cognitiva dos pacientes também é objeto de estudo. Esse outro projeto avalia a recuperação de pessoas com jogos e palavras cruzadas, que treinam aspectos como a memória do indivíduo. O nosso foco é fazer essa avaliação da função desse paciente, como é que está a parte funcional dele, como é que está a parte cognitiva e como está o sono. E a ideia da gente é trabalhar com estimulação cognitiva. Então eles recebem esse kit aqui, com algumas coisas que eles levam para casa, eles passam um mês com esse kit, depois isso pertence a eles, é um material que fica com eles. Então são alguns materiais que podem ajudar esse paciente a estimular
a parte cognitiva. A gente ainda está no processo de avaliar e reavaliar, né? Porque a gente avalia, faz a intervenção e faz a reavaliação. Então a gente ainda não tem nenhum dado ainda analisado, a gente ainda está acolhendo esses dados. Mas a gente tem a própria vida dos pacientes, né? Falando, então é muito bom vê-los chegar aqui de cadeira de rodas, muitas vezes sem saber nem onde estão, né? E sair daqui já podendo andar, mesmo com alguma dificuldade, mas podendo andar, orientado, né? Sabendo onde está, qual o seu nome, qual a sua idade. Uma das pesquisas do PRODE-AVC utiliza um jogo de videogame para ajudar na regeneração cerebral e estimular a recuperação motora. Os jogos foram desenvolvidos exclusivamente para esse projeto. O jogo Alice no País das Maravilhas, por exemplo, foi desenvolvido por alunos e professores do Departamento de Informática e Matemática Aplicada da UFRN e serve de base para outras pesquisas. A utilização de jogos e novas tecnologias é uma das novidades nas pesquisas realizadas no PRODE-AVC. Uma das facetas do AVC que é pouco reconhecida, né, são os déficits cognitivos. O déficit motor ele é evidente, né? Agora, existe também um problema cognitivo, que depende muito também da área que é afetada, né, pelo AVC, mas geralmente ele surge, né, junto com o déficit motor. E esse déficit cognitivo ele pode inclusive comprometer a reabilitação motora. A aderência do paciente, por exemplo, a um programa de reabilitação motora. Então a gente usa os jogos, né, para atender, né, a essa demanda de tratamento cognitivo. Os jogos, eles normalmente demandam, né, a cognição do paciente, a gente desenha os jogos dessa maneira, né, e a gente procura também inserir nos jogos a parte motora. A pesquisa da mestranda Daniela Moura utiliza o princípio da imagética mental, ou seja, a terapia proposta emprega um jogo eletrônico que não estimula a reprodução dos movimentos. Os pacientes apenas imaginam a sua realização. A atividade estimula as mesmas áreas do cérebro que a efetivação do movimento. Já o projeto de doutorado de André Pantoja estimula a realização de movimentos. Irá avaliar a utilização da realidade virtual na recuperação dos pacientes com AVC. O uso de videogames em terapias de recuperação já é bastante difundido, mas ainda faltam evidências científicas para comprovar sua eficácia. O trabalho é otimizar a fisioterapia, o trabalho de reabilitação com os pacientes, especificamente de AVC, de acidente vascular cerebral, né? Hoje em dia a gente vê uma crescente de trabalhos na neuroreabilitação, entre eles a realidade virtual, utilizando jogos, plataformas já conhecidas, né, como PlayStation, Wii, Xbox, com o Kinect agora. Né? Mas o que tem de científico por trás desses métodos? Atualmente há muito pouco, ou quase nada. Né? Então o objetivo do nosso trabalho aqui é ter uma base científica, né, uma base estatística comprovada para dar respaldo a esses pacientes. Ou seja, mostrar a fisioterapia com outra visão, uma visão científica. Né? Ou seja, não seria mais um tratamento paliativo, empírico, e sim comprovado, ou seja, todos aqueles que vão vir fazer fisioterapia vão ter um resultado parecido pelas amostras que nós tivemos. Atualmente a pesquisa trabalha com consoles disponíveis no mercado, como o Wii, mas já existem jogos desenvolvidos por alunos da UFRN exclusivos para a reabilitação dos pacientes. Nesse projeto a gente tem contado com a colaboração do grupo do professor Celan Rodrigues, no Departamento de Informática e Matemática Aplicada, né? E com alunos e professores do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Então essa equipe ela se juntou para criar esses jogos. De acordo com o pesquisador, a utilização de tecnologia inovadora é essencial para as terapias. As plataformas são criadas para diversão e não para clínica, para um tratamento clínico. O que a gente está vendo que está acontecendo. Né? Então nós vemos vários hospitais conhecidos, famosos, utilizando já um setor de neuroreabilitação com realidade virtual, como eu falei antes, sem comprovação científica nenhuma. Isso é perigoso, porque pode dar certo ou pode não dar certo. Então o objetivo de trazer um game, uma plataforma criada pela ciência, é que vai ter um respaldo antes de fazer o treinamento, o tratamento específico. Então ele já seria exposto à sociedade, ao paciente,
com respaldo científico. Então seria mais assegurado, né? O objetivo é a gente melhorar, a gente ter no final um tratamento em relação ao custo-benefício, né? Que o custo não seja tão alto, então a gente vê que plataformas, tudo bem que está diminuindo o preço, né? O valor, mas ainda é um pouco inacessível para o paciente. Então um dos outros objetivos são esses, né? A gente fazer algum jogo, alguma plataforma que seja com custo viável para o paciente e que o benefício seja bastante alto em relação a isso. E sendo uma tecnologia específica para esse tipo de patologia, então a gente sugere que o benefício vai ser bem mais alto que um jogo apenas motivacional. E os objetivos da pesquisa não param por aí. O alvo é a utilização de um ambiente de realidade virtual total com alta imersão. O paciente gamer controlaria um avatar, uma espécie de personagem imaginário, mas que existe na realidade do jogo. Na realidade virtual, o paciente ele vai poder interagir com o jogo num ambiente complexo, né, com feedback, por exemplo, sensorial, tátil, visual, né, mas num ambiente completamente seguro, né, onde o paciente ele vai vivenciar situações bem próximas à realidade, né, que nós vamos ter total controle do desenho dessa realidade, mas num ambiente seguro, né, e a gente aposta que esse uso dessa tecnologia vai realmente beneficiar em muito, né, a reabilitação tanto motora quanto cognitiva do paciente com AVC. E o programa desta semana fica por aqui, mas você pode continuar experimentando em nosso tubo de ensaio. Acesse nosso site, mande um e-mail para tubodeensaio@tvu.ufrn.br e sugira temas que você gostaria de ver por aqui. Até a próxima semana com mais um programa Tubo de Ensaio. O nosso encontro é na terça-feira às 7h30 da noite. Até lá!